Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Can we turn to Matthew 24? Vamos abrir Mateus capítulo 24. Matthew 24, Mateus capítulo 24, verses 42 to 44. versículos de 42 a 44. Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. For this reason you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. And then we'll continue to read from verse 45 to 51. Vamos continuar lendo a partir do versículo 45 até o 51. Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards, the master of that slave will come on a day when he does not expect him, at an hour which he does not know, and will cut him in pieces, and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espere e embora que não sabe, e castigando-a, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Can we bow with a word of prayer? Vamos colar nossa cabeça com mais uma oração. Lord, we thank you for your faithfulness in bringing us to this last session. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade e nos trazer até essa última sessão. Lord, we trust that he who began a good work in us will continue until the end. Nós sabemos e agradecemos porque aquele que começou em nós a boa obra vai concluir até o fim. So we entrust this time into your hands, that you may complete the work for this time. Nós nos confiamos a ti nesta noite para que o Senhor possa completar a obra que o Senhor iniciou. So we look to you, Lord, for you to speak to each one of us. Senhor, nós buscamos o Senhor e olhamos para ti para que o Senhor possa falar a cada de nós. Lord, we pray that you may strengthen us, spirit, soul, and body, to be able to hear you speak to us. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, alma e corpo, para que nós possamos ouvir aquilo que tem a nos dizer. We commit this time in Jesus' precious name. E nós encomendamos esse tempo no nome precioso de Jesus. Could we look at the slides again that we were sharing last night? Será que nós podemos continuar a considerar os slides que nós vimos na noite passada? Slide 18. Slide 18. Yes. So we, yesterday, actually, maybe the slide before this. É o slide anterior a esse. Yes. So just to remind brothers and sisters that the Lord, especially in the 1700s, did a parallel work in North America and Europe. Apenas relembrando os irmãos de ontem à noite, o Senhor conduziu de maneira paralela as coisas da América do Norte e também na Europa. In the United States, it was called the First Great Awakening. Então, And we also said that the
The Lord also did a work in Yale University through Brother Jonathan Edwards. E nós mencionamos também que o Senhor realizou uma obra ali em Yale, na Universidade de Yale, por meio de Jonathan Edwards. And through George Whitfield and others, there were large gospel sessions, and many came to know the Lord. E nós mencionamos que George Whitfield também veio da Inglaterra e ali muitas pessoas vieram a conhecer o Senhor. And then also there was a revival amongst Christians. Também houve um revivamento entre os cristãos. And we remind you that in Europe, the Lord did a similar work in Germany. E nós mencionamos que lá na Europa o Senhor também fez um trabalho maravilhoso ali na Alemanha, So through our brother Zinzendorf, por meio do irmão Zinzendorf. he welcomed brothers and sisters from different backgrounds, from different countries, different languages. Ele deu as boas-vindas para cristãos de diferentes países, diferentes línguas, diferentes procedências. And there was a very special breaking of bread meeting on August 13th, 1727. E houve aquele partir do pão tão especial no dia 13 de agosto de 1727. The Lord's presence was so real. A presença do Senhor foi tão real. They repented against each other and they became so blessed by the love of God. E eles se arrependeram uns com os outros. Eles foram tão abençoados com o amor de Deus. And we said that from that point, there started a 24-hour prayer watch. E daquele dia em diante deram início àquela oração de 24 horas. And we said that lasted for 100 years. E que aquela oração, ela durou por 100 anos. And because of that prayer, the Lord did seemingly an accelerated work in the last 200 to 300 years. Então foi por causa dessa oração que o Senhor realmente acelerou a sua obra nos últimos 200, 300 anos. And because of that prayer, 100 years later, in 1827, the Lord did a work amongst the brethren. Então, por causa daquela oração, em 1827, o Senhor realizou aquela obra no meio dos Irmãos Unidos, In Ireland and in England. na Irlanda e na Inglaterra. And then another 100 years, E mais 100 anos depois, the Lord raised Brother Watchman Nee and many saints in China, o Senhor levantou o irmão Watchman e muitos outros santos ali na China. Brother Baksin in India, E o irmão Bhakt Singh na Índia. and then Brother T. Austin Sparks in England. E o irmão T. Austin Sparks ali na Inglaterra. So that prayer was so effective. Aquela oração foi tão eficaz. And then also those brethren had such an impact on John and Charles Wesley. E aqueles irmãos, os moravianos, tiveram um impacto tremendo, tanto em João quanto o Charles Wesley. And there was such an evangelical revival in all of England. E houve um revivamento evangélico tão tremendo ali na Inglaterra, Through the messages of our brother John Wesley, por meio das mensagens do nosso irmão John Wesley, who he brought to the forefront the importance of sanctification by faith, e que trouxe, de fato, a necessidade da santificação pela fé, to live a holy life. para vivermos uma vida santa. And then also through Charles Wesley to revive hymns, E também usou o Charles Wesley para poder reavivar os hinos, to be able to recount the grace of the Lord through song. para poder contar das maravilhas do Senhor por meio das músicas, dos cânticos. And through George Whitfield to preach the gospel to so many. E também usou George Whitfield para pregar o evangelho para tantas pessoas. And then there was such a revival at that time Houve um tal revivamento naquela that it época, prevented the similar French Revolution that occurred in France. e de alguma forma que evitou que acontecesse na Inglaterra algo como aconteceu na França, que foi a Revolução Francesa. So we move to the next slide. Então nós vamos para o próximo slide. And then in the middle of 1800s in Fulton Street in New York City, E nos meados dos anos 1800, houve um revivamento ali na rua Fulton, nos Estados Unidos. there was a brother by the name of Jeremiah Lanphier. Então houve esse irmão que se chamava Jeremias Lanphier. He was a businessman. Ele era um homem de He negócios. felt moved by the Lord to start praying with other businessmen during their lunch hour, Então ele se sentiu movido pelo Senhor para orar juntamente com outros homens de negócio durante a hora do almoço. because he sensed there was such a lukewarmness amongst believers. Porque ele sentia que havia uma mornidão no meio dos cristãos. So every day during lunch they would pray together. Então todos os dias na hora do almoço eles oravam juntos. And then more and more joined them. E cada vez mais pessoas se uniam a eles. Soon after that, thousands were praying, not just there, but elsewhere. Mas muito pouco tempo depois, milhares já estavam orando com eles, não apenas naquele lugar, mas em outros lugares também. And as a result, over 1 million people were saved that year. E como resultado, cerca de 1 milhão de pessoas foram salvas naquele Now, ano. there was such a strong revival that this
influence spread all the way to Europe, Então foi um revivamento tal que essa influência alcançou até mesmo a Europa. into North Ireland, to Scotland and Wales. O norte da Irlanda, a Escócia e o país de Gales. And then there was a first Welsh revival in 1859. 1859? 1859. O primeiro revivamento na Irlanda foi... Wales. no país de Gales foi em 1829. 1859, sorry. 1859. And then later on, in 1904 and 1905, the even better known Welsh revival occurred. E de fato aquele revivamento que foi muito mais conhecido, o revivamento do país de Gales, aconteceu de 1904 a 1905. Now, it was led by a brother by the name of Evan Roberts. E aquilo foi conduzido, liderado por um irmão chamado Evan Roberts. And he preached to the miners that were in that town. E ele pregava para aqueles mineiros naquela cidade. Now, he was greatly influenced by Andrew Murray and Jesse Penlewis. E eles foram muito influenciados por Andrew Murray e Jesse Penlewis. Now, over 100,000 people came to know the Lord. Cerca de 100.000 pessoas conheceram o Senhor. So he used to preach as the miners came out of the mines. Então ele pregava o evangelho quando aqueles mineiros estavam saindo das minas So de their carvão. face was completely black. E eles vinham cobertos, completamente preto, né? But when de carvão. Evan Roberts preached, they were so touched by the love of God that they were weeping in tears. Então, quando eles ouviam a pregação do Evan Roberts, eles eram tão tocados que eles começavam a chorar. So you see that their face just turned into like flowers. Então você vê que a face deles pareciam como flores. Now they used to use pit ponies to help them in mining. Então eles costumavam utilizar aqueles burricos, né, o pôneis, para poder ajudar a transportar o material dentro das minas. Now before they were saved, they used to curse at them for them to do things. Então, antes deles serem salvos, para poder fazer os burricos trabalharem, eles xingavam. Palavrão. But there was such a transformation that they stopped cursing. Então, a transformação na vida deles foi tal que eles pararam de poder falar palavrão. So the pit ponies no longer understood what they were E os saying. burricos não mais entendiam o que eles estavam falando. What a testimony. Que testemunho foi esse? And then the theaters and the pubs started to empty out. Então, os teatros e os pubs começaram a ficar vazios. So the crime dropped. Então, crime dropped. houve um declínio. And then all of the debts were repaid and disputes reconciled. Então, todas as dívidas foram pagas e foram todos reconciliados. Now this has such an impact that it expanded worldwide to England, India, Korea, Africa. Então, aquilo foi tão impressionante que essa palavra se espalhou para a Inglaterra, para a Índia, para a Coreia. All the way to the United States. Até chegar nos Estados Unidos. Now in the United States, there was a Azusa Street revival around 1905, and that was the start of Pentecostalism. Então, em 1905, houve então aquele revivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles. Isso marcou o início do pentecostalismo. And this was the influence of the Welsh revival. E foi influenciado pelo reavivamento do país de Gales. So in 1907, this influence came to Pyongyang, Korea. Então, em 1907, esse reavivamento veio para Pyongyang, lá na Coreia. Through an American minister and a local Korean pastor. Por meio de um missionário americano e de um pastor local. There was such an impact. Houve tal impacto. So many got saved. Tantos foram salvos. So that it is said today, if you go to South Korea, there's over 35% believers. Porque em determinado momento havia cerca de 35% que eram cristãos. This is even after 100 plus years later today. E assim mesmo, cerca de 100 anos depois. So what an impact this had. Que impacto isso teve? So let us continue. Vamos prosseguir. So we come to what we think is Philadelphia. Truths of the Bible. Porque agora o Senhor começou a abrir aquelas verdades na palavra de So Deus. to recover truths that were lost. E recuperar, restaurar verdades que haviam se perdido. The reality of Christ A realidade de and the Cristo church
e da igreja. And then the reality of the living, allowing the life of the Lord living through us. E também a realidade de permitir a vida do Senhor viver através de nós. So again, the Lord did a parallel work in North America and Europe. Mais uma vez, o Senhor faz uma obra em paralelo na Europa e na América do In North Norte. America, it was called the Second Great Awakening. Então, nos Estados Unidos, na América do Norte, foi chamado o segundo grande despertar. In Europe, it was called the Second Evangelical E na Revival. Europa foi chamado o segundo revivamento evangélico. But in both places, the Lord started to restore three things. Então, em ambos os lugares, o Senhor começou a restaurar três coisas. The first thing A primeira coisa, was there was an interest now in prophecy. não, agora havia um grande interesse nas profecias. There was an interest in the Lord's return. Havia interesse na volta do Senhor. So in the United States, Nos Estados Unidos, there was a brother by the name of William Miller. houve esse irmão chamado William Miller. And then it became the Millerite movement. Então, isso foi chamado o movimento millerista. And they were trying to figure out when the Lord Jesus was E coming estavam back. tentando calcular o dia que o Senhor Jesus voltaria. So this brother said that the Lord Jesus was coming back in 1844. E esse senhor disse que Jesus voltaria em 1844. Now, of course, the Lord didn't come back. O Senhor não voltou. There was a great disappointment. Foi um grande desapontamento. But now brothers started to be interested in prophecy. Então, a partir desse ponto, os irmãos começaram a ficar muito interessados nas profecias. To look forward to the Lord's return. E tentando olhar para quando o Senhor voltaria. Even though the focus at that time was trying to pinpoint when the Lord was coming back. Ainda que o foco naquela época era tentar encontrar exatamente quando o Senhor voltaria. Now, because of this interest, it gave rise to other groups like the Seventh-day Adventists. E por causa disso, houve o levanto de outros grupos, como os Adventistas do Sétimo Dia. And also Jehovah's Witness Também os Testemunhos de Jeová and Mormonism. e o Mormonismo. So that was the first thing. Então foi a primeira coisa. The second movement É o primeiro item. Agora o segundo item. was holiness. O movimento da santidade. Now, they were influenced by John Wesley, Eles foram muito influenciados pelo John Wesley. but they pushed it further. Mas eles avançaram They mais. said you need a second blessing. Eles falaram que você precisava de uma When you, segunda bênção. when you consecrate yourself, Quando você se consagra, you're going to have a second blessing. você precisa de uma segunda bênção. And some said that after that second blessing, your sin would be uprooted. Então, eles até mesmo pregavam que após essa segunda bênção, até mesmo o seu pecado seria completamente desarraigado. And then you could live a holy life. Aí você conseguiria viver uma vida santa. Now, there were some great influencers like Phoebe Palmer Então, houve uma influência muito forte de Phoebe Palmer and Charles Finney, e Charles Finney. and they preached holiness. E eles pregavam sobre a santidade. And then the third thing that the Lord restored O terceiro ponto que o Senhor restaurou is called restorationism, é chamado de restauracionismo, which is to return to the Bible, ou seja, o retorno à Bíblia. return to how brothers met in the book of Acts. Retornando a como os irmãos se reuniam lá no livro de Atos. So in the United States, there were two groups. One was called Church of Christ and one was called the Christian Church. Então, nos Estados Unidos houve dois grupos, um chamado a Igreja de Cristo, the first one, And then Christian Church. a Igreja Second. Cristã. A Igreja Cristã e a Igreja de Cristo. Now this was also called the Stone Campbell movement. Então foi chamado o movimento de Stone Campbell. So they returned strictly to meet according to the Bible. Então eles se dispuseram a se reunir exatamente como estava na Bíblia. They even rejected the creeds that were common at that time. E the what? The creeds, like we believe Jesus died. We believe. Ok. Eles rejeitaram eles rejeitaram os credos que estavam sendo disponibilizados naquela época. So you see, many Credos. they put out a statement that this is what we stand for. Então é como se fosse eram os credos que é nisso que nós cremos. But they even felt that was outside of what the Lord wanted. Mesmo aqueles credos, eles achavam que aquilo estava fora da Bíblia. So they wanted to meet the way they met in the New Testament times. Então eles queriam se reunir como eles se reuniram na they- época do Novo they fe- Testamento. They felt they didn't need a pastor. Eles achavam que não precisavam de That pastor. Christ was the head. Cristo era o cabeça. So they emphasized on breaking the bread every week. E eles enfatizaram partir do pão a cada semana. They emphasized the importance of getting baptized, Então eles enfatizaram a importância de serem batizados. importance of fellowship. A importância da comunhão. They were to love one another. Que eles deviam amar uns aos They were outros. to pray together. Então eles para poder orar juntos. So the Lord did a marvelous work amongst them. E o Senhor fez uma obra maravilhosa no meio deles. So they said that if
we agree on all of the major fundamental truths. Ou seja, se nós concordarmos com aquelas verdades fundamentais, So if there's something that we don't agree on, but it's not fundamental to our salvation, então se existe alguma coisa que nós não concordamos, mas que não é fundamental para a nossa so salvação, that's okay. tá tudo bem. So whether you believe it's pre-tribulation rapture or post-tribulation rapture, Se você crê no arrebatamento pré-tribulação ou pós-tribulação, or overcomers, Ou partial vencedores. rapture, then it's okay. ou arrebatamento parcial, It's okay. tá tudo bem. But as long as it doesn't impact the foundational truths of being saved. Tanto quanto não tocasse nas verdades fundamentais de sermos salvos. But unfortunately, later on, they still split. Infelizmente, mais tarde eles se dividiram. And they split over whether they should have instruments during the Lord's table. E eles se dividiram porque eles não concordaram se deveria ou não haver instrumentos durante o partir do pão, da mesa do Senhor. So some felt that in the New Testament, you will not find instruments, only in the Old Testament. Alguns falavam que no Novo Testamento você não encontra instrumentos. So that's why we shouldn't have it. É por isso que nós não devemos ter. Some others felt, well, this is okay. They have it in the Old Testament. Why not also in the Outros New achavam que Testament? está tudo bem, porque tinha instrumento no Antigo Testamento, por que não teria? But Não teria problema. unfortunately, they split on something in reality that was not foundational. Observe que eles se dividiram em cima de algo que não era fundacional. So this was the work in North America. Então essa foi a obra ali na América do Norte. And then but in Europe, the Lord did a similar work. Mas na Europa, Deus fez um trabalho similar. Now there was a renewed interest in prophecy as well. Houve um interesse adicional na questão da profecia. But we thank God the Lord raised by a man by the name of J.N. Darby. E nós damos graças ao Senhor porque o Senhor levantou um homem chamado J.N. Darby, John Nelson Darby. Him and a few brothers and sisters started to study the Bible about the Lord's return. Então, ele e alguns outros irmãos decidiram estudar a Bíblia a respeito da volta do Senhor. They were hosted by a sister who was very wealthy. Her name was Lady Powerscourt. Então, eles foram recebidos por uma senhora, uma dama muito afluente que chamava Lady Powerscourt. She had a very large estate. E ela tinha uma mansão muito ampla. And they had many conferences on prophecy E eles tiveram naquele local muitas conferências sobre profecias. because she was looking for the Lord to return. Porque eles estavam estudando a respeito da volta do She Senhor. was married when she was 22 years old. She was married when she was Ela se 22. casou quando ela tinha apenas 22 anos de idade. She was widowed when she was 23. E ela ficou viúva com 23. And then she was left with this huge house. E ela recebeu de herança aquela casa gigantesca. But however, her heart was for the Lord. Mas o coração dela era para o Senhor. Some say she was so heavenly that her feet barely touched the Alguns falavam que floor. ela era tão celestial que os seus pés mal tocavam no chão. But she was looking for the Lord's return. Mas ela orava, ela trabalhava pelo But Senhor Jesus. because she opened up her home. Mas pelo fato de ela abrir a sua casa, Now J.N. Darby developed what we know as the dispensational theology. foi nesse contexto que o John Nelson Darby desenvolveu aquilo que hoje é conhecido como dispensacionalismo. Now he told everyone that the Lord is coming back. E ele falou para todo mundo que o Senhor está He's voltando. not only coming back, Não apenas está voltando, but he's going to establish his kingdom on earth. mas que também ele estabeleceria seu reino aqui na terra. That the millennium talked about in the Bible is actually something that's physically going to occur. E ele mencionou que o milênio mencionado na Bíblia que ia acontecer fisicamente And this would occur in the future. e aconteceria no futuro. Because up to that point, Porque até aquele momento, most brothers were historicists, a maior parte dos irmãos eram historicistas. meaning most of the prophecies in the Bible had been Ou fulfilled. seja, significa que a maior parte das profecias na Bíblia já haviam sido cumpridas. And so that was the view of John Calvin. Então essa era a visão do João Calvino. And many were influenced by his beliefs. Então muitos foram influenciados pela crença de João And they Calvino. also believed that the millennium was already here. Então João Calvino também acreditava que o milênio já estava acontecendo. They were living through the millennium at the time. Que eles estavam vivendo no milênio naquela época. But now John Darby made the Bible truth so much clearer to us. Mas o John Nelson Darby fez com que a Bíblia se tornasse tão mais clara para nós. So he was the one that said, you remember when the Lord ascended to heaven? Você se lembra quando o Senhor ascendeu aos céus? Maybe we should read there in Talvez- Acts Talvez não devesse ler, está em Atos. chapter 1. Atos capítulo 1.
In verse 10. Versículo 10. And as they were gazing intently into the sky while he was going, behold, 2 men in white clothing stood beside them. They also said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will come in just the same way as you have watched him go into heaven. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. So John Darby was the one that told us that when the Lord ascended, there were 2 parts to his ascension. Então, quando o Senhor Jesus ele foi elevado aos céus, isso aconteceu em 2 etapas. There was the visible part, Houve a parte visível, from the earth to the ou cloud, seja, da terra, do monte até as nuvens, and then the invisible part from the cloud to the throne. e aquela parte que era invisível, que foi das nuvens até o trono. And then he told us that when the Lord comes back, there's also going to be 2 parts. There's going to be the invisible part from the throne to the clouds, E de forma similar, quando o Senhor voltar, vai ser da mesma maneira, ou seja, ele vai vir do trono até as nuvens, and then from the cloud to the earth. e então das nuvens até a terra. And then John Darby also said that the whole church will be raptured before the great E tribulation on foi earth. John Darby que falou que toda a igreja seria arrebatada antes da tribulação. And then after the judgment seat of Christ, there will be the millennium. Então, após o tribunal de Cristo, começaria o milênio. So John Darby made a huge contribution to prophecy and our understanding of the Bible. E John Nelson Darby trouxe uma grande contribuição para a nossa compreensão das profecias. But we thank God that the Lord did not just raise John Darby. Nós damos graças ao Senhor porque Ele não levantou apenas John Nelson About Darby. the same time, the Lord raised another brother. His name was Robert Gavett. E o Senhor também levantou um outro irmão que se chamava Robert Covett. And now he had a deeper understanding of the kingdom. E ele tinha uma compreensão ainda mais profunda a respeito do reino. Then when he talked about the judgment seat of Christ, Quando ele falava sobre o tribunal de Cristo, that there was this idea that, yes, we are all saved when we believe in Jesus. e ele falava, sim, todos nós fomos salvos quando cremos em And we all Jesus. have eternal life. Todos recebemos a vida eterna. But when it comes to the kingdom, Mas no tocante ao reino, there's this idea of a reward. há esse conceito, ou princípio da recompensa. There's this idea that there are those who are faithful to the Lord. They are faithful to the Lord, Há exatamente esse princípio daqueles que foram fiéis para com o Senhor. which is the principle of the overcomers we heard about this morning. E isso é o princípio dos vencedores, do qual nós ouvimos hoje de Somehow they manhã. heard the Lord's call. Então eles ouviram o chamado do Senhor. Somehow they followed the Lord Jesus. De alguma forma eles seguiram o Senhor. Somehow they did not love their own souls even in the face of death. Eles não amaram as suas próprias vidas até diante da morte. So that somehow the millennium had to do with reward. Então, de alguma forma, o milênio tem a ver com a recompensa, com o galardão. That some will be receiving that reward. De alguma forma, alguns vão receber esse galardão. But some, even believers, will be left out of that E reward. alguns, que são até mesmo cristãos, não vão receber esse galardão. So he believed in the partial rapture. Então, ele cria no arrebatamento parcial, That before the tribulation, only the overcomers will be raptured. porque ele entendia que antes da tribulação, somente os vencedores seriam arrebatados. Some who were not faithful, they would have to go through the tribulation. Alguns que, mesmo sendo cristãos, eles passariam pela tribulação. So you either go through the fire in your life today, Hoje, quando você passa pelo meio do fogo na sua vida hoje, or you have to go through the fire of ou tribulation. você passa hoje pelo fogo, ou você vai passar pelo fogo na tribulação. Just like in olden Israel, during ancient times in Israel. É exatamente como aconteceu nas épocas antigas em Israel. So you have this idea of first fruits. Você tem aquele conceito das primícias. So the first fruits would come out even like April or May timeframe. Então, essas primícias, os primeiros frutos, eles aparecem em abril e maio do ano. So they would mature sooner. E eles vão amadurecer mais cedo. So you could pick them out sooner. E você pode colhê-los mais cedo. But then the rest of the fruits, Mas o restante dos frutos, they have to go through the summer. eles têm que passar pelo verão. They have to go through the heat of the summer Eles têm que passar pelo calor do verão before they mature. antes dele So amadurecer. this is the principle of the overcomers. Então esse é o princípio dos vencedores. So Gavett told us that some will be raptured before the tribulation. Então ele nos diz que alguns serão arrebatados antes da tribulação, And some will have to go through the mas tribulation. alguns vão ter que passar pela tribulação. But then we would all be
at the end of tribulation, will all gather at the clouds, Mas no final das contas, todos vão estar unidos ali nas nuvens, the judgment seat of Christ. onde vai acontecer o tribunal de Cristo. And then it'll be determined whether we're faithful or not. E ali será determinado se você foi fiel ou Some não. will take part in the millennium. Se você vai fazer parte do milênio, Some will be left out. alguns vão ser deixados de So fora. this is what our brother Gavet showed us. Foi a respeito disso que nosso irmão Goveto nos mostrou. At the same time, the Lord raised another brother by the name of G.H. Pember. Então, na mesma época, o Senhor levantou um outro irmão chamado G.H. You Pember. probably know the book that he wrote, Earth's Earliest Ages. Ele escreveu um daqueles livros, um dos livros que é conhecido dos irmãos, que é as eras primitivas da Terra. So he was the one that explained that somehow between Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2 there's a gap. Foi ele um dos que trouxe esse princípio de que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, havia um intervalo. And that spoke of the rebellion in the universe of Satan. E esse intervalo entre o versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1 é quando aconteceu a rebelião no universo. So for the first time someone was able to reconcile science with the Bible. Então, pela primeira vez, alguém conseguiu reconciliar ciência com a Bíblia. So this was through our brother G.H. Pember. Então, foi por meio do nosso irmão G.H. Pember. He never met Gavet, but they held very similar beliefs. Ele nunca se encontrou com Goveto, mas eles tinham visões muito semelhantes. So somehow the Lord raised them at that time. De alguma forma, o Senhor levantou esses irmãos naquela época. And then later on, Gavet influenced a brother by the name of D.M. Panton. Então, o irmão Goveto influenciou um outro irmão que é chamado D.M. Panton. And he continued the teachings of brother Gavet. E ele prosseguiu com os ensinamentos do irmão Goveto. And he was the one that influenced Margaret E. Barber. O Panton foi um dos que influenciou a Miss Barber. And then Miss Barber was the one that influenced Watchman E a Nee. Miss Barber foi alguém que influenciou o irmão Watchman Nee. And then also the Lord later also raised another brother by the name of G.H. Lang. Então, o Senhor também levantou um outro irmão naquela época chamado G.H. Lang. It was a little later in the early 1900s. Foi um pouco mais tarde, no início dos anos 1900. And then the brother had similar writings. Então, esse irmão tinha escritos semelhantes. So through that period of time, the Lord made this matter of his second coming much clearer. Então, de alguma forma, nessa época, o Senhor fez as questões relacionadas à sua segunda vinda de maneira muito mais clara. Now, the second aspect that the Lord restored O segundo aspecto que o Senhor restaurou was the matter of holiness. foi a questão da santidade. Now, the Lord started the work in the United States. O Senhor começou aquela obra nos Estados Unidos. And then through a couple that came from the United States, Por meio daquele casal ali nos Estados Unidos. there was a brother by the name of Robert Smith Houve um irmão chamado Robert Smith and Hannah Smith as well. e Hannah Smith. They started a few meetings with many of the Christian leaders in England. Eles deram início a uma reunião com alguns líderes cristãos ali na Inglaterra. And there were a series of conferences, starting with small ones until getting bigger and bigger. E eles começaram uma série de conferências, começou pequenininho e depois começou a crescer muito. But it led to the beginning of the Keswick Convention. E aquele foi o início da convenção, das conferências de Keswick. And there was one of the founders and leaders was a brother by the name of Evan Hopkins. Um dos fundadores foi um irmão chamado Evan Hopkins. And then through him and others, they started to meet together. Então, com eles começaram a se reunir. And then it didn't matter what background they came from. Não importava de onde você viesse. There were some that were Baptists, Alguns eram batistas, some that were Presbyterians, alguns eram presbiterianos, some from the Anglican Church. alguns eram da igreja anglicana. There were 3 bishops from the Anglican Church. Haviam 3 bispos da igreja anglicana. Bishop Mole, Bishop Moll, Westcott, Westcott and Lightfoot. e Lightfoot. So they were bishops in the Anglican Church. Eles eram bispos na igreja anglicana, But somehow they were touched by the Lord. mas de alguma forma eles foram tocados pelo So the Senhor. focus was on this matter of holiness. Porque o foco deles era a questão da And santidade. the Lord, and even though there was some error maybe in the United States about uprooting of sin. Então, embora tenha havido aquele erro doutrinário a respeito do desarraigar do pecado, But somehow the Lord refined it so that they now understood that it was Christ in us, the hope of glory. que agora, de alguma forma, a resposta veio do Senhor, que é Cristo em vós, a esperança da glória, For us to be able to overcome sin. para que nós possamos vencer o pecado. It's a counteraction of the life within. Tem que ser a partir da
vida que nós temos no nosso So interior. just like gravity, you can never remove gravity. É como a gravidade, você não consegue desaparecer com ela. Gravity exists here, exists in the United States, exists in China. Então a gravidade ela funciona aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na China. You can never uproot gravity. Você não consegue extrair, remover a gravidade. But then when you are able to get on a jet plane, Quando você entra num avião a jato, now that jet propulsion engine is able to send you so that you can go up into the air. então a turbina daquele avião propicia que você possa voar e desafiar a gravidade. So now you can overcome gravity. Então agora você pode vencer a gravidade. So the same way these brothers let us know that we can overcome sin by the life that is within. Então, da mesma maneira, os irmãos pregavam que nós podemos vencer o pecado por causa da vida que nós temos em nós. So the Lord raised many brothers and sisters. Então, o Senhor levantou muitos They irmãos e said irmãs. all one in Christ. Então, o tema era todos um em Cristo. And so it didn't matter what background. Não importava qual era o And background. then there was such a spirit of wanting to learn from one E another. havia um desejo de aprenderem uns dos outros. So there were many speakers. Havia muitos professores, mestres. But these are great speakers. Grandes preletores, eram muito famosos. But they spoke because not they were famous. Mas eles pregavam ali não é porque eles eram But famosos. the way they spoke was that they wanted to learn from one another. Porque eles, quando pregavam, de fato, eles queriam aprender uns dos outros. There was such a pursuit of holiness. Havia uma busca pela santidade. Pursuit of this reality of the sanctified life. A busca por uma vida de santificação. So you may heard some of these names. Talvez você tenha ouvido algum desses nomes que eu vou falar agora. F.B. Meyer, F.B. Meyer, A.T. Pearson, A.T. Pearson, Andrew Murray, Andrew Murray, Jesse Penlewis, Jesse Penlewis, Hudson Taylor, Hudson Taylor, Amy Carmichael, Amy Carmichael, A.B. Simpson, A.B. Simpson, G. Campbell Morgan, Campbell Morgan, William Scroggie. William Scroggie. So they were all greatly influenced by this Keswick Convention. Todos esses foram muito influenciados pelas convenções, as conferências de Keswick. So, which had created a huge influence on all of Christendom, E isso trouxe uma grande influência para toda a cristandade. even until today. Até If hoje. you read some of these writings from these brothers, Quando você lê os escritos desses irmãos hoje, so precious. é tão You precioso. sense the anointing when you read those books. Você percebe a unção quando você lê esses The Lord livros. did such a deep work. O Senhor fez uma obra tão profunda. And then third aspect, O terceiro aspecto, the Lord did a work of restorationism. o Senhor realizou a obra de restauracionismo. So amongst different groups of brothers in Ireland as well as in England, Então, em diferentes grupos de irmãos, tanto na Irlanda quanto na Inglaterra, about the same time. por volta da mesma época. So through some brethren in Ireland, Alguns irmãos ali na Irlanda, Anthony Groves, Anthony Norris Groves, J.G. Bellet and others, e outros, they started to meet together. eles começaram a se reunir. But at the same time, the Lord started to move a brother by the name of George Mueller in Bristol. Da mesma época, o Senhor começou a mover num irmão chamado George Miller, lá em Bristol. And then brother Robert Chapman in Barnstaple. E também o irmão Robert Chapman, lá em They Barnstaple. didn't know each other, Eles não se conheciam. but somehow they felt the Lord wanting them to go back to the Bible, Mas de alguma forma eles sentiram que o Senhor desejava que eles voltassem, retornassem à Bíblia, to meet simply. para se reunir de maneira simples. No pastors, Não tinha no pastores, clergy, não and tinha laity. clérigos. We are all brothers. Todos somos irmãos. So they started to meet simply. Eles começaram a se reunir de maneira simples. They believed the priesthood of all believers, Eles criam no sacerdócio de todos os cristãos. that all of us have a part in the body of Que Christ. todos nós temos a nossa função no corpo de The Cristo. weekly breaking of bread, No partir do pão. gathering in the name of the Lord alone. Reunirmos apenas o nome do Senhor. Again, we are just brothers. Então, de novo, somos apenas irmãos. Separation from the world. Separação do mundo. So now there was this whole work of restoring to the book of Acts. Então houve aquele movimento de restaurar e voltar para o livro de Atos. At the same time, the Lord also did a similar work through Thomas Chalmers in Scotland. Ao mesmo tempo, o Senhor realizou a mesma obra ali com Thomas Chalmers na Escócia. So somehow they felt that the Church of Scotland was too tied to the world. Então eles percebiam que a igreja da Escócia também estava muito agarrada ao mundo. So in 1843, Em 1843, about 400 of these Christian ministers então cerca de 400 daqueles pastores ou ministros of the Church of Scotland, da igreja da Escócia, about a third of all of the ou ministers, seja, cerca de 1/3 de todos os ministros, they had what they called the Great Disruption.
Eles tiveram aquela que foi a grande separação, a grande divisão. They left the Church of Scotland. Eles saíram da igreja da Escócia. They left their salaries. Eles deixaram de lado seus They salários. left all of the chapels that they had. Eles saíram de todas aquelas capelas que eles tinham. They left the schools that they had. Eles largaram as escolas que eles tinham. So now they look to the Lord. E agora estavam buscando o Senhor. And then, but miraculously, Mas de maneira now milagrosa. they became the Free Church of Scotland. Eles se tornaram a igreja livre da In a Escócia. short period of 1 year. Então, num período tão curto de um ano, Now, without the state sponsoring them, sem a ajuda do governo, they were able to build 400 gathering places. eles conseguiram edificar, construir 400 locais de reunião. So the Lord did a wonderful work in the 1800s. Então o Senhor realizou uma obra maravilhosa nos anos de 1800. And now, remind you again of that prayer of 100 years. Isso também te faz lembrar daquela oração de 100 anos. You almost cannot believe how the Lord raised so many of them Então você não consegue nem mesmo compreender como o Senhor alcançou tantas that love pessoas. the Lord Então, graças ao Senhor. in both ends of the Atlantic, in North America as well as in Europe. Então, nos dois lados do Atlântico, tanto na América do Norte quanto na Inglaterra. Now let's continue on. Vamos prosseguir. And then in around 1927, Então, por cerca de 1800, in the 1920s, por volta dos anos 1900, now Brother T. Austin Sparks, he became a pastor of Honor Oak Baptist Church in 1921. na realidade, esse irmão chamado T. Austin Sparks, ele se tornou um ministro batista em 1921. Now, he was greatly helped by Jesse Penn Lewis, Ele foi muito ajudado pela Jessie Penn Lewis, who shared on the suffering of the cross. que compartilhava sobre o sofrimento, sobre a obra da cruz. Now, however, our brother T. Austin Sparks took it a step further. Na realidade, o irmão Austin Sparks avançou um pouco mais. Now, Jesse Penn Lewis was more on the negative aspect of Na the realidade, a cross, Jessie Penn Lewis, ela botava talvez o lado mais negativo the da cruz, suffering aspect of the o cross. aspecto do sofrimento. But T. Austin Sparks emphasized on the resurrection aspect of the cross. Mas o irmão Austin Sparks, ele enfatizava do lado da ressurreição da Not cruz. just death, but also Não resurrection. apenas a morte, mas também a ressurreição. But slowly the Lord started to change his thoughts Mas gradualmente o Senhor começou a mudar os seus pensamentos, about his clear understanding of what the church was, para que ele tivesse um entendimento claro do que era a igreja, that it was a living organism. que era um organismo vivo, It is not an organization. não era uma So organização. in 1926, Em he 1926, changed the name of Honor Oak Baptist Church to Honor Oak Christian Fellowship ele Center. mudou o nome da Igreja Batista de Honor Oak para Centro de Comunhão Cristão em Honor Oak. And some of you may know that Brother Lance Lambert was one that met with Brother T. Austin Sparks E vocês in England. devem se lembrar que o irmão Lance Lambert era um desses irmãos que se reuniu lá com o irmão Austin Clearly, Sparks. he was greatly influenced by and helped by our Brother T. Austin Ele foi Sparks. muito influenciado e muito ajudado pelo irmão T. Austin But Sparks. through our brother, he restored the importance of the centrality and supremacy of Christ. Então, por meio do nosso irmão T. Austin Sparks, o Senhor restaurou a centralidade, a supremacia de Cristo. He taught that Christ is not only the foundation, but the fullness of the Christian Porque life. Cristo não é apenas o fundamento, a fundação, mas ele é a plenitude de tudo de Deus. And then the work of the E cross, também a obra da cruz. not just death, Não apenas morte, but life. mas vida. Church as a living organism. A igreja é um organismo vivo. And then also that there would be spiritual warfare, and it was important to have intercessory prayer. Então, pelo fato de reconhecer que havia guerra espiritual, seria importante que houvesse, então, a oração de intercessão. Now, through our brother, we really start to understand the church universal. Mas por meio dele, ele entendeu melhor o que era a igreja universal. Now, our Lord Jesus in Matthew 16 said, I will build my church. O Senhor, lá em Mateus 16, ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Now, the church universal includes all the believers from the beginning of the first century even until today. A igreja universal, ela inclui todos os que são desde o início do primeiro século até hoje. Across the globe, all of the Em believers. todo o mundo, todos os cristãos. But on the other hand, the Lord also did a work now in China. Mas agora o Senhor também fez uma obra na China. Now, through the influence of Sister Emmy Barber. Através da influência da nossa irmã Margaret Barber. Now, our brother Watchman Nee, who is also indirectly helped by Gavette and G.H. Pemberton and all of those that helped Sister Emmy Barber.
Então, o Watchman ele foi influenciado pelo Govett, por Penton, todos aqueles que haviam influenciado a Margaret Barber. He was also influenced by the Keswick Convention. Ele também foi influenciado pela conferência de Keswick. So our brother Watchman, he talked about union with Christ. Então, o Watchman falava da união com Cristo. Now he more clearly elaborated on church being the body of Christ. E ele elaborou ainda um pouco mais na questão da igreja como corpo de Cristo. But not just church universal, Mas não apenas no aspecto universal da but igreja, now church in its local expression. mas agora a igreja na sua expressão local. How the Holy Spirit gives us gifts. Como o Espírito Santo dá esse dom. How we are to minister to the local body of Christ. Como nós devemos ministrar ao corpo de Cristo localmente. How there should be a representation, a lampstand in each of the cities in China. Como deve ser uma representação daquele candeeiro ali em cada cidade da China. So talked about the unity of the brethren Ele falou a respeito da união dos irmãos. and talked about the cross. Falou a respeito da cruz. But our brother also reminded us that we need to be conformed to the image of Christ. Mas nosso irmão também pregava que nós temos de ser conformados à imagem de Cristo. So what does that mean? Glorification by faith. O que significa isso? É glorificação pela fé. So brothers and sisters, now we are reminded Agora nós somos lembrados. through the reformers, justification by faith was brought to the fore. Pelos reformadores, a justificação pela fé foi trazida. And then through the holiness movement and through John Wesley, sanctification by E faith. por meio dos irmãos aí, John Wesley, a questão foi trazida, restaurada, a questão da santificação pela fé. Now the truth of glorification by faith through our brother Watchman Nee Yeah. was brought to the forefront. E a glorificação pela fé agora, então, é restaurada por meio do nosso irmão To be Watchman Nee, conformed to the image of Christ. para sermos conformados à imagem de That we're Cristo. predestined to sonship. Nós somos predestinados à filiação. So this is what our brother brought to us. Foi isso que esse nosso irmão trouxe para nós. Not only that, but also the kingdom. Mas não apenas isso, mas também a questão do reino. How the work of the Lord today is not just for sonship, but also kingship. Como também a obra de Deus hoje não é apenas a respeito da filiação, mas As também we- é a respeito do reino. As we said, he was influenced by Govett. Como nós já mencionamos, ele foi This influenciado, matter ele foi influenciado por Robert Govett This matter of reward. nessa questão de This recompensa, matter of being faithful. nessa questão de serem fiéis. So our brother made many things much clearer in a simple manner. O nosso irmão fez essas coisas ficarem tão mais claras, mas de uma maneira tão simples. And then the way he spoke, A maneira como ele falava, even the uneducated and the farmers could understand our brother. até aquelas pessoas que não tinham escolaridade, os fazendeiros, conseguiam entender o nosso irmão. That was the intent from the beginning for the Lord. Então, aí isso foi feito pelo Senhor. This should be something that is for all of us. Ou seja, isso era algo que era para todos nós. Then the Lord did a similar work in India through our brother Baksin. Mas o Senhor fez uma obra também similar ali na Índia, por meio do nosso irmão Bhakt Singh. He believed that all believers should be a participant. Ele cria que todos os cristãos deveriam participar. They were very, he put a strong emphasis on intercessory prayer, E ele deu início a essa oração intercessória, weekly breaking of bread. a partir do pão a cada semana. And he believed in living by faith, Ele cria e pregava viver pela fé, just influenced by George Mueller and the Open Brethren. porque ele foi influenciado por George Miller e os irmãos abertos. They didn't want to take any money from any of the foreign countries. Eles não queriam receber qualquer recurso, dinheiro dos países estrangeiros. So they looked to the Lord. Eles buscaram o Senhor. So the Lord did a wonderful work. E o Senhor fez uma obra maravilhosa. And this was 200 years after that 100-year prayer started. Isso foi 200 anos depois que aquela oração de 100 anos teve início. So I was just thinking, we are in 2025. Eu fico pensando aqui, nós estamos em 2025. In 2 more years, it'll be 2027. Daqui a 2 anos vai ser 2027. That's 300 years after that prayer. 300 anos depois do início daquela I oração. wonder what the Lord will do. Eu fico imaginando o que o Senhor vai fazer. But in some way, I really feel that through that prayer, the Lord has done such marvelous work in the last 200-300 E eu years. fico vendo que o Senhor realizou coisas tão maravilhosas por causa daquela oração de 100 So think anos. about this. Pense nisso. Now we have much clearer understanding of the centrality of Christ. Hoje nós temos uma percepção tão mais clara a respeito da centralidade de Cristo. We have such clarity about the church, not just Church Universal, but the church in its local expression. Hoje nós temos uma clareza tão maior a respeito da igreja, não apenas a igreja no seu aspecto universal, mas também a igreja na sua localidade. We have such clarity now about the kingdom through our brother Govett, G.H. Pember, G.H. Lang, and brother Nee.
Nós temos hoje um entendimento tão mais claro a respeito do reino por meio do irmão J.H. Pember, Penton e assim por diante. And then also Watchman so Nee. much clear understanding of the work of the cross E nós temos uma compreensão tão mais clara a respeito da obra da cruz through Sister Jessie Penn Lewis, por meio da irmã Jessie Penn Lewis, through Brother T. Austin por meio Sparks. do irmão T. Austin Sparks. Now we have such clarity around, clarity around justification by faith Nós temos uma visão tão mais clara a respeito da santificação pela fé, and sanctification by faith justificação, santificação pela fé and glorification e by faith. glorificação pela fé. Now you see that verse to the church in Philadelphia. E você então pode ver hoje o nascimento da igreja em Filadélfia, He who has the key of David. aquela que tem a chave de Davi. Now he's opened all the riches in the palace Então of the você king. vê que eles abriram todas as riquezas do palácio de Cristo. Brothers and sisters, how blessed we are. Irmãos e irmãs, quão abençoados nós somos. And of course, you know, our brother Stephen Kong was greatly helped by Watchman Nee. Então, como vocês devem saber, nosso irmão Stephen Kong ele foi muito ajudado pelo irmão Watchman Nee. So a few weeks ago, I attended the Christian Family Conference in Richmond. Então, há algumas semanas eu participei da conferência cristã ali em Richmond, nos Now, Estados Unidos. brother Stephen already went to be with the Lord, O nosso irmão Stephen já está com o Senhor. but this last conference was the 50th year of the conference since our brother Stephen Kong and Lance Lambert spoke at the first conference in Richmond. Então, essa conferência que aconteceu agora em julho foi a 50ª conferência que teve início com uma conferência onde pregaram o irmão Stephen e o irmão Lance Lambert. So, brothers and sisters, how blessed we are to be where we are today. Ó, irmãos, quão abençoados nós somos de podermos estar onde nós estamos hoje. Now, remember, when the Lord said, the disciples asked the Lord, when are you coming back? Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, quando o Senhor vai voltar? And we read that verse yesterday in Matthew 24. E nós lemos aquele versículo ali em Mateus capítulo 24. Verse 14. Versículo 14. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Now, I don't know if you noticed, but here it says the gospel of the kingdom. Observe que aqui fala, se você já observou, o evangelho do reino. It's not just the gospel of salvation, Não é somente o evangelho da salvação, but it's the gospel of the kingdom. mas é o evangelho do reino. It's all the riches that is in the palace of David. Ou seja, fala de todas as riquezas que estão no palácio de When Davi. this is preached to the whole world. Quando ele for pregado em todo o mundo. Now, brothers and sisters, we are here in Brazil. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui no But Brasil. we know that this gospel of the kingdom has come to the United States Então você sabe que esse evangelho do reino também chegou nos Estados Unidos, and Australia, aí a Austrália, in the Far East. lá no Oriente. For many years, there was a Far East Christian Conference, Far East Conference on Life and Service. Então, não tem muitos anos que houve aquela primeira conferência sobre o serviço cristão e a vida cristã ali no Oriente. Brothers and sisters, you see, the Lord said, when this kingdom is preached to the whole world, Então, observe quando fala que quando isso for pregado por todo mundo, the end will come. o fim virá. Lord, as we see the trace of the Lord's hand through these 2,000 years, Quando nós observamos a mão do Senhor mover ao longo desses 2000 anos, brothers and sisters, we cannot help but worship Him. We cannot help but worship Him. a gente não consegue nem mesmo evitar, a não ser adorar o Senhor. We cannot help but realize how blessed we are to hear the things that we can hear. Nós temos que, de fato, concordar e dizer quão abençoados nós somos de ouvir o que temos ouvido, To know what is in God's heart. de conhecer aquele que está no coração de Deus, The full gospel. o evangelho pleno. He has this wonderful calling for all of us. Nós temos esse chamamento maravilhoso para todos Brothers and nós. sisters, how can we not respond to Como Him? é que nós não respondemos a isso? All these brothers that have laid down their lives for these truths. Esses irmãos que deram suas vidas por causa dessas verdades. We are so blessed. Nós somos tão abençoados. So you see the path to Philadelphia. Então esse é o caminho de Filadélfia. Brotherly love. Amor fraternal. To have all of these things open to us. De ter todas essas coisas abertas para nós. Yet, however, there is a warning for us. Mas observe que há um aviso para nós. Because there is a seventh church, Porque existe essa sétima igreja. Laodicea. Laodiceia. Próximo, next. Now, physically, Laodicea is
is part of a three is part of three sister cities. Geograficamente, Laodiceia faz parte de um conjunto de 3 cidades: Laodicea, Laodiceia, Colossae, Colossos and Hierapolis. e Hierápolis. Now, if you go to Hierapolis today, Se você for a Hierápolis hoje, it's a World Heritage Site because it has these hot springs. It has these hot springs. Hot springs. Hot springs. ok. Hot springs. That's New Jersey accent. Hot springs. Desculpa. Essa cidade de Hierápolis, ela é um monumento tombado, deve ser tombado da Unesco, né? Porque por causa das suas fontes de águas termais. So it's actually on these white terraces. It's very beautiful, but you can go there and there's all these hot springs. Então, então você vai naquelas encostas brancas tão bonitas, ali você vai ver essas termais. Now in Colossae, Em Colossos, it's known for its cold springs. Colossos é conhecido pelas suas fontes frias. So geladas. Laodicea is right in the middle. E Laodiceia está bem no meio. So that's why the Lord said you're neither hot nor cold. E por isso que o Senhor fala, você não é quente nem frio. So this speaks about lukewarmness. Isso fala a respeito de mornidão. So not only that. Não apenas isso. So as our brother mentioned, they thought that they were rich. Então, como o nosso irmão já mencionou, Laodiceia achava que era rica. Outwardly they probably were rich. Provavelmente, externamente, eles eram ricos. But inwardly the Lord said you are wretched and miserable and poor and blind and Mas naked. internamente, o Senhor sabia que eles eram cegos, pobres e nus. Miseráveis, pobres, cegos e nus. So we said that the Philadelphia was Philadelphia because it was open to all the brothers. E nós mencionamos que Filadélfia era Filadélfia porque ela estava aberta para todos os irmãos. It doesn't matter who you are. If you're saved by the Lord, you are my brother. Então não importa quem você seja, se você foi salvo pelo Senhor, você é meu irmão. But unfortunately, amongst the brethren, Mas infelizmente entre os irmãos, because there was some debate about some receiving a brother that had some questionable teachings. então, porque houve um certo debate, uma discussão a respeito de um irmão ou daqueles que criam num determinado ensinamento. So there was a brother by the name of Benjamin Newton. Então houve esse irmão chamado. Tinha alguns ensinamentos que eram, na realidade, heresias. But supposedly later he actually confessed and repented of his mistakes. E, aparentemente, posteriormente, ele confessou o seu pecado e se arrependeu. So essentially what happened was some of the brethren felt they couldn't meet with this brother anymore. Então, alguns daqueles irmãos lá entendiam que não se deviam mais reunir com esse irmão Benjamin Newton. So over time, they developed this idea that if a brother does not hold certain beliefs about certain truths, we shouldn't meet with them. Então, eles começaram ao longo do tempo a desenvolver esse entendimento que se um irmão ele tem o mesmo entendimento a respeito de algumas crenças fundamentais, você não deve se reunir com ele. So they became known as the exclusive brethren. Esses então foram conhecidos como os irmãos exclusivistas. And this was primarily J.N. Darby and others. E esses irmãos eram basicamente J.N. Darby e alguns outros. But then George Mueller and Robert Chapman, they did not agree. Mas George Miller e Robert Chapman eles não concordavam com They isso. felt that he was still a brother. Porque eles consideravam Benjamin Newton ainda um irmão. Or even those that met with him, they were also their brothers. Também aqueles que se reuniam com Benjamin Newton também eram irmãos. And then, so they also believed that there was each locality should have their own determination. Então eles também entendiam que cada localidade deveria ter a sua própria liderança e orientação. So this is what in church history is called congregationalism. Então isso aqui é chamado na história de congregacionalismo. So each locality, the Lord leads them the way that the Lord leads them. Então significa que em cada local o Senhor conduz aqueles irmãos da maneira como o Senhor deseja. There shouldn't be this central headquarters that controls everything. E não deveria existir um quartel-general que controlaria tudo. But over time, the exclusive brethren became that. Mas gradualmente esse entendimento se espalhou dessa forma. So a few years ago, there was a study tour in Ireland. Então, há alguns anos houve um turismo de estudo ali na Irlanda. And my father wrote a letter to the brothers there.
E meu pai escreveu uma carta para os irmãos ali that we wanted to visit them. que nós gostaríamos de visitá-los. They said no. Eles falaram não. So you see, so there was some criteria that they held on to. Então, você vê, eles tinham alguns critérios que eles usavam para poder falar sim ou não. But you see, Philadelphia is about being open. Então, Filadélfia tem a ver com ser aberto. We welcome everyone that the Lord receives. Nós damos boas-vindas a todos aqueles a quem o Senhor deu boas-vindas. We are open to all the teachings. Nós somos abertos aos ensinamentos do Senhor. So you see, we are open to predestination. Nós temos a abertura em relação à But we predestinação. are also open to free will. Temos abertura a respeito do livre-arbítrio. Actually, I think the person that put it best was D.L. Moody. Eu acho que a pessoa que colocou isso de maneira mais feliz foi D.L. Moody. See, he said, if you see a door Se você vê uma porta unto salvation, para a salvação, so you look, you're going through that door. quando você atravessa aquela porta, Before that door, it says free will. em cima do umbral daquela porta, quando você está entrando, está escrito livre-arbítrio. Do you want to go in? Você quer ir? You can Você quer choose to entrar? go in. Você quer entrar? That's free will. Esse é livre-arbítrio. Once you go in, Uma vez que você entra na porta once you look back, e você olha para trás, the phrase says predestined. em cima da porta está escrito predestinação. So the both can be there, the truth at the same time. Então observe que os dois podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Yes, God gives us free will. Sim, Deus nos dá o livre-arbítrio. But on the other hand, God is all-knowing. He knows what we're going to Mas, choose. por outro lado, Deus, ele é onisciente, ele sabe o que vai So acontecer. there is no conflict. Não há conflito. So there's so many things that we kind of hold on to. Então, há algumas coisas que nós nos apegamos tanto, But we want to be open to all the riches of the church. mas nós queremos ter abertura para todas as riquezas depositadas na igreja. Now, we will always say, this is the light that the Lord has given me up to this point. Então, o que a gente pode dizer é que essa é a luz que eu recebi do Senhor até esse momento. But I'm open to change. Mas eu estou aberto a mudanças. So, John Darby talked about pre-tribulation. Então, o John Nelson Darby fala a respeito de pré-tribulacionismo. Now, George Mueller believed in post-tribulation. Então, o George Miller crê na pós-tribulação. Now, Robert Chapman believed in partial rapture of overcomers. Então, o Robert Chapman, ele cria no arrebatamento parcial dos cristãos. Yet, at the same time, for many years, they were able to still meet together. Então, ainda assim, por muitos anos, eles ainda se reuniam juntos. So this should help us. Isso pode nos But ajudar. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as soon as we become exclusive, no momento que nós nos tornamos exclusivistas, as soon as you say, I am of Christ, no momento que você fala, eu sou de Cristo, everybody else is not right. significa que o resto não é. So then you become Laodicea. Aí você se torna Laodiceia. But the tragedy is the same story repeated in the 20th and 21st century. E a mesma história é muito triste ver que aconteceu no século XX e no século XXI. On the one hand, there's lukewarmness. Então, por um lado, há a mornidão. But on the other hand, there's some that say, I am of Christ exclusive. E por outro lado, há aqueles que dizem que eu sou de Cristo We de are maneira the exclusiva. We are the church. Nós somos a igreja. No one else is the church. Ninguém mais é a igreja. Repeat the history of the exclusive brethren. Então, essa era a verdade que os irmãos exclusivistas mantinham. So, brothers and sisters, so this is just a brief sharing on the last 2,000 years of church history. Então, essa é um compartilhar muito breve e resumido do caminho da igreja ao longo desses 2000 anos. But I think what I wanted to emphasize, the Lord said, I will build my church. O que eu gostaria de enfatizar é que o Senhor disse, Ele disse, eu edificarei a minha igreja. But we also recognize the time that we are in Nós também reconhecemos o momento em que vivemos. and all that the Lord has already done. E tudo aquilo que o Senhor já fez. So how close we are to the Lord's coming. Quão próximos estamos da volta do On the Senhor. other hand, it should humble us. Isso deve nos humilhar. How we should respond to the Lord. Como nós devemos responder ao Lord, Senhor? we've been entrusted with all the riches of the church. Ô, Senhor, nos foi confiado todas essas riquezas da igreja. How are we to handle all these truths that He has Como given é que nós us? podemos lidar com tanta riqueza? Todas All as these verdades. experiences of these brethren. Todo aquilo que esses irmãos nos concederam. Todas as How, experiências. how can we not be faithful? Como nós não podemos ser fiéis? How can we not say, Lord, may you use us Ó, during Senhor, this como é que time? nós não podemos dizer, Senhor, venha e usa-me? May we be those that uphold the light. Que possamos estar entre aqueles que erguem a luz. May we be those that live out the reality of your life in us. Que nós possamos entre aqueles que vivem a realidade da tua vida em nós. That we love one another. De que nós amamos aos That we outros. learn to wash one another's feet.
que nós lavamos os pés uns aos outros, that we not repeat what happened in church de que history, nós não vamos repetir aquilo que já aconteceu na história da that we igreja become divided. e sermos divididos. So hopefully this will be a lesson to us. E eu espero que isso seja uma lição para nós, But on the other hand, encouragement to us. mas também um encorajamento para nós. Brothers and sisters, we're so blessed Senhor, nós somos, irmãos e irmãs, nós somos tão to have abençoados heard what we have heard, por termos ouvido o que nós to ouvimos be where we're at. e estarmos onde nós estamos. So our only response is this. A nossa resposta tem que ser a seguinte: The Lord said, the Lord reminded us that He said, I'm coming quickly. e o Senhor nos fez lembrar, eis que vem em breve. And so we read earlier that the Lord said He's going to come like a thief in the night. Nós lemos que o Senhor virá como ladrão de noite. And we already said that. He said, as soon as the gospel of the kingdom is preached to all the nations, He will be here. Então ele diz: quando o evangelho do reino fosse pregado em todas as nações, viria o fim. He said, who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Quem é então o servo fiel que Verse 45. Versículo 45, Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar sustento ao seu tempo? Blessed is the slave whom his master finds so doing when he comes. Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. So you remember our brother said this morning, Se lembram que aquilo que nosso irmão falou hoje de manhã? to be an overcomer is not just for ourselves, Então, ser um vencedor não é para nós mesmos, but it's for the whole body of mas é Christ. para todo o corpo de Cristo. That is not just for us, Não é apenas para nós, but it's for those that the Lord has placed around us. mas é também para aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. That we are to be faithful in the church. Nós temos que ser fiéis na igreja They will be faithful serving one another. e temos que ser fiéis servindo uns aos outros. So we thank God. Nós damos graças ao Senhor. The Lord said, to him who overcomes, E ele diz para aquele o que vencer, I will give him authority over the eu nations. darei autoridade sobre as nações. Yes, we will be able to reign over the nations. Ou seja, vai reinar sobre as nações. That he who overcomes, he will sit on his throne. Então o que vencer será sentado com ele no seu trono. Just as he overcame and sat on the Da Father's mesma throne. forma que ele venceu e assentou-se no So trono do we seu are Pai. blessed. Nós somos abençoados. So how can we be ready? Como nós podemos estar prontos? How do we prepare? Como é que nós podemos Okay, preparar? we said the Lord, okay, we want to be ready. Ó, Senhor, nós dizemos, nós queremos estar prontos. But so then, how do we get ready? Então como é que a gente pode ficar pronto? The Lord just gave two parables. O Senhor então menciona duas parábolas. Both in Matthew 25. Ambas estão em Mateus capítulo 25. The first parable was the parable of the virgins. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. Matthew 25. Mateus capítulo 25. So the story is that, before Matthew 25, Antes de eu falar sobre Mateus 25, we have to read in Matthew 24, verse 40. nós temos que ler Mateus 24, versículo 40. Okay. Then there will be two men in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Now there was this recording also in the Gospel of Luke. Então existe o trecho correspondente no Evangelho de Lucas. Now there was a third group of two mentioned in the Gospel of Luke, that Há um terceiro grupo de 2 mencionado ali em two will Lucas. be in one bed. 2 estarão numa cama. So on the one hand, it's 6 people, Ao todo a gente pode observar que são 6 pessoas, but they are actually 2 people. mas na realidade são 2 pessoas. So at the same time, they're in different time zones. Mas na realidade eles estão em zonas, em fuso horários diferentes. So some are sleeping, Alguns estão dormindo, some may be working, grinding the mill, alguns estão moendo o trigo no moinho some may be working in the e field. alguns podem estar no campo. So the Lord said, when he comes, one will be taken and one will be left. E o Senhor diz, quando ele vier, um será tomado, So- o outro será deixado. So there's 2 people. Então há 2 pessoas. But then the Lord told another parable. Aí o Senhor nos fala de uma outra parábola, And then this is the 10 virgins. então, das virgens. So it's a total of 12. Então, se você somar tudo, são 12. So
in the Bible, 12 speaks of heavenly perfection. Então, 12 na Bíblia fala da perfeição celestial. Now, the Lord also talks about these virgins. Virgins are always believers in the Bible. Então, aqui é falado, o Senhor fala a respeito de virgens, e as virgens sempre se referem a cristãos na Bíblia. So, what is the difference between the 2 and the 10? Qual que é a diferença entre os 2 e os 10? The 2, they were alive when the Lord came. Aqueles 2 estavam vivos quando o Senhor vier. But the 10, they all fell asleep. Observe que as 10, todas dormiram. So, this speaks about all those believers that have died. Então fala a respeito de todos os cristãos que dormiram no Senhor, que morreram. Five of them had oil. 5 delas tinham azeite extra. So, okay, they all had oil. É isso, ok. They all had oil. Todos tinham azeite. So, but when the bridegroom returned, Então quando o noivo voltou, 5 of them had this extra oil. 5 tinham o azeite extra. 5 of them did not. 5 não tinham. So then they said, well, can you give me some of your oil? Então as que não tinham pediram para as outras que tinham, nos dê um pouco do seu azeite. They said, we wouldn't have enough to give you too. Mas elas falaram, nós não teremos suficiente para te dar. So as the foolish ones went out to buy oil, Quando as tolas foram comprar o azeite, the door was shut. a porta se fechou. And then the Lord said, Aí o Senhor diz, truly I say to you. verdadeiramente eu Oh, te digo. sorry. Because they came and they say, Lord, Lord, open for us. Então elas chegaram mais tarde e falaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. But he answered, truly I say to you, I do not know you. E o Senhor responde para ele, verdadeiramente não os conheço. Be on the alert, for you do not know the day nor the hour. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. So we know oil speaks of life. Então o azeite fala da vida. Now, so we all have the life of Christ, Todos nós temos a vida de Cristo. but some have a bigger deposit of Christ. Mas alguns têm um depósito maior de Cristo. And we see the secret here. Nós vemos um segredo aqui. The Lord said, I do not know you. O Senhor fala assim, eu não vos conheço. Now they are believers. Eles são cristãos. How come the Lord said, I do not know you? Como é que o Senhor disse que não vos conheço? Because they did not spend time with the Lord. Porque eles não gastaram tempo com o Senhor. Because they spent time on everything else. Porque eles gastaram tempo com tudo mais. Maybe they spent time loving the world. Talvez eles gastaram tempo amando o mundo. They did not give time to the Lord. Eles não deram tempo ao Senhor. So they did not abide in Him. Eles não habitaram They nele. did not read His Word. Não leram a sua They did palavra. not commune with Não Him. tiveram comunhão They com did ele. not pray to Him. Eles não oraram para ele. So you see, that's the difference between the wise and the foolish. Essa é a diferença entre as virgens tolas e as sábias. So, brothers and sisters, if we meet the Lord every day, Se nós nos encontramos com o Senhor a cada if we dia, have constant fellowship with Him, isso nós temos comunhão constante com when He ele. comes back, Quando ele we'll voltar, have nothing to be ashamed of. nós não teremos vergonha de nada. We'll just say, Lord, it's good to see you Ou again. nós vamos falar, Senhor, que bom vê-lo novamente. But if we don't spend time with the Lord, Mas se nós não gastamos tempo com o Senhor, we do not know Him. nós não o He conhecemos. does not know us. Ele não nos conhece. So then we will be left E outside. nós seremos deixados de fora. So this is a warning. Esse é um aviso. So this is what our brother Govet was talking about. É disso que nosso irmão Govete falava. There is reward, Há uma recompensa, but some may be left out of the reward. mas alguns podem não ter a recompensa. So on the one hand, Por um lado, is to have life. você pode ter vida. Now we already said that life needs to grow up. Nós mencionamos que essa vida tem que It crescer, needs to mature. tem que amadurecer. And we know the fruit of that life Nós vemos que os frutos dessa vida is love, é amor, patience, paciência, kindness, bondade, gentleness. gentileza. As we become formed to the image of Christ, Então nós somos conformados à imagem as de we Cristo. become mature, Nós tornamos maduros. as we become sons. Nós nos tornamos filhos. So now we become like Christ. Então agora nos tornamos como Cristo. Now we are like those wise virgins. Nós somos como aquelas virgens sábias. So on the one hand, it's sonship. Por um lado é filiação, But on the other hand, mas por outro lado. so the second parable is on talents. Então a segunda palavra de Mateus 25 é sobre os talentos. So some were given 5 talents. A alguns foi dado 5 talentos. Some were given 2. A um recebeu 2. Some were given 1. E a um recebeu 1. The one who received 5 Aquele que recebeu 5 talentos, invested those 5 talents. ele investiu aqueles 5 And then when the talentos. Lord came back, He said, oh, here's 5 more talents. Então, quando o Senhor voltou, ele deu mais 5 talentos para o Senhor. So the one with 2 talents also did the same thing and said, here's 2 more talents. Então, aquele que recebeu 2 talentos também fez o mesmo e deu mais 2 talentos para o Senhor. But the one who only had 1 talent, Mas aquele que tinha só um and talento, we'll read 25 from verse 24 to 27. nós vamos ler o capítulo 25, versículos 24 até o 27. And the one also who had received the 1 talent came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. And I was afraid, and went away and hid your talent in the ground.
Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. See you have what is yours. Yeah. But his master answered and said to him, You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. And then verse 30. É versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Versículo 30. Throw out the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Now you see the foolish virgins, Vocês veem as virgens tolas. they were left outside of the door. Elas foram deixadas do lado de fora da porta. Now remember, they needed to bring the light into the banquet. Lembra, elas tinham que levar aquela luz acesa dentro da sala do banquete. So now, so that in the place of banquet, there will be much light. Então, de forma que dentro daquele salão do banquete haveria muita luz. So it's as if you go to a place where there's a huge banquet or a huge party, and you're outside looking in. Então, agora tem uma situação que tem um lugar onde tem um banquete maravilhoso acontecendo e você está do lado de fora olhando para dentro. Now in the banquet, it's full of light. E dentro daquele banquete está cheio de luz. So here in verse 30 it says, throw out the worthless slave into the outer darkness. E aqui diz no versículo 30, e o servo inútil lançai para fora nas trevas. Now the Bible is not really clear what this outer darkness means. A Bíblia não dá muita clareza a respeito do que são essas trevas, But you can imagine outside of this banquet, mas significa possivelmente fora desse banquete. the place is dark O lugar é escuro, because the light is inside. porque a luz está lá The dentro. party is happening A inside. festa está acontecendo lá But now dentro. you're left outside. E você agora está do lado de fora. And there is weeping and gnashing of E teeth. ali haverá choro e ranger de dentes. So there is regret. Haverá arrependimento. Now it's not a short period of time. It's not a short period of time. It's not a short period of Não time. vai ser um período muito curto de tempo. It's 1,000 years. Serão 1000 anos. Now, they are all believers. Todos são cristãos? Crentes? When we receive eternal life, Todos receberam vida eterna. we will always have eternal life. Todos nós sempre teremos a vida eterna. So I have 3 kids. Eu tenho 3 filhos. They will always be my kids Eles sempre serão meus filhos, because they were born into the family. porque eles nasceram na minha família. I can't disown them. Eu não posso deserdá-los. So they are always my children. Serão sempre meus filhos. But if one child behaves, E se um filho se comporta bem, I can say, let's have some ice cream. vamos tomar um sorvete. Enter the joy of the Father. Então entre no gozo do seu pai. But if someone's bad, Mas se alguém não se or my comporta bem, kid disobeys, ou me desobedece, I say, can I have ice cream? você não vai poder tomar sorvete. So you're going to be left outside. Você vai ficar do lado de fora. They're still my children, Ainda serão meus filhos. but one is rewarded Mas um é and recompensado, one is left out of the o outro reward. é deixado do lado de fora. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, so that's why we need to be alert. é por isso que nós temos que vigiar. The Lord said, you do not know when I'm coming back. Porque o Senhor falou, vocês não sabem quando eu vou voltar. Now, what is the talent? O que é um talento? It is the gifts that the Lord has given us O talento é o dom que o Senhor nos deu, so that we can serve one another, para que nós possamos servir uns aos so outros, we can serve the Lord. para que nós possamos servir o Senhor. Now, when we're younger, the Lord may give us something very simple. Talvez quando nós somos jovens, o Senhor nos dê algo muito Maybe we simples. play the piano. Talvez tocar o piano, Maybe we set up the chairs. talvez arrumar as cadeiras. But over time, Mas ao longo do tempo, the Lord then can add to that talent. o Senhor talvez possa acrescentar a esse As talento. we are faithful, Se nós formos He fiéis, gives us more. Ele vai nos dar mais. Now, maybe He gives us a gift of being attentive to those in need. Talvez Ele nos dê o dom de estarmos atentos àqueles que têm necessidade. Maybe the Lord gives us a gift so we can share in the meeting. Ele talvez nos dê o dom de nós podermos compartilhar as reuniões. Maybe He gives us a gift of persistence so that we can pray for Ele- other brothers and sisters. Talvez nos dê o dom da persistência para que nós possamos orar e interceder pelos irmãos e But irmãs. are we faithful with the gift that He has given Mas nós us? temos que ser fiéis com os dons que Ele nos deu. So this second deu. matter is a matter of service. A questão é uma questão de serviço aqui. Now we remember, we talk about
the kingship as defined in the Bible. Nós falamos a respeito do reino, como é mencionado na Bíblia. We mentioned the example of David. Mencionamos o exemplo de Davi. He was one who was willing to lay down his life for his Ele era sheep. alguém que estava desejoso de dar a sua vida. So brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the same thing. a mesma The coisa. Lord said the Gentiles lorded over them. Então, os gentios, eles podiam ter os seus governadores. But if you want to be the first, you have to be servant of all. Mas se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o servo de todos. So how can we learn how to reign in the Lord's kingdom? Como é que nós podemos aprender a como reinar no reino do We Senhor? learn by serving. Nós aprendemos servindo. We learn by laying down our life for the Lord's sheep. Nós aprendemos dando as nossas vidas. So the Pessoas. Lord entrusts sheep into our lives. O Senhor, quando Ele confia pessoas a nós, Maybe our children, talvez nossos filhos, maybe our brothers and sisters, talvez nossos irmãos e irmãs, maybe our parents. nossos pais. Now the Lord entrusts us to take care of them O Senhor nos confia para cuidar deles, so that we may bring them along, para que nós possamos trazê-los juntos, so that they can overcome as para well. que eles possam se tornar vencedores também. So now we know how to serve. Agora nós aprendemos a servir. Now one day when the Lord returns, Então, um dia, quando o Senhor voltar, He'll say, good and faithful Ele vai servant. falar: bem-estar, servo You bom were e fiel. faithful in the little things. Fosse fiel no pouco. Now I'll give you big things. Você pode ser rei agora. So in the Gospel of Luke, it said some will be over 10 cities. Então, no Evangelho de Lucas fala que algum vai reinar sobre 10 cidades. So maybe one of you will be the mayor of Curitiba Talvez um de vocês vai ser o prefeito de Curitiba, when the Lord comes back, quando o Senhor voltar. and then many other cities. E outras cidades também. But you see, if we're faithful in the little things, E se você for fiel nas the pequenas Lord will coisas, give us the big things. o Senhor vai te dar as grandes So this coisas. second parable Essa segunda parábola talks about kingship. fala a respeito de reinado. So you have life, Você tem vida, you have service, você tem serviço. you have sonship, Você tem filiação, you have kingship. você tem reinado. Now this echoes back to God's original purpose. Então observa que isso faz um eco ao propósito original de Deus. So we are to be filled with life. Então nós devemos estar cheios de vida. We are to be fruitful and multiply. Temos fecundos e multiplicar. To have life and life E abundance. temos vida e vida em But on abundância. the other hand, Por outro lado, we are to reign. nós temos que reinar. How do we learn how to reign? Como nós aprendemos a Now when reinar? Jesus comes back, He will reign on this earth for 1,000 years. Quando o Senhor Jesus voltar e reinar nessa terra por 1000 anos, We will be able to rule over the birds of the air, nós vamos reinar sobre os pássaros do céu, the fish of the sea, sobre os peixes do mar, the creeping things in the field, das coisas que rastejam sobre a terra, but then also the peoples here on this earth. mas também sobre as pessoas nessa terra. So that is God's purpose. Esse é o propósito de Deus. So this is what He is doing today. Isso é o que Ele está fazendo hoje. So when He comes back, Então, quando Ele voltar, so He's going to ask us, Ele vai nos perguntar: how much life do you have? quanto de vida você tem? On the other hand, Por outro lado, how much have you served? quanto você serviu? Have we been faithful in these aspects? Você foi fiel? So finally, Finalmente, for the young people, para os jovens, I have a diagram I just wanted to share. eu tenho um diagrama aqui que eu gostaria de compartilhar. Now, as I mentioned to you earlier, Como eu mencionei para vocês anteriormente, so with the help of the many brothers that have come before us, com a ajuda de muitos irmãos que nos antecederam, just to help us understand this matter of the kingdom. para entendermos essa questão do reino. Now, from eternity to eternity, De eternidade a eternidade, we know the kingdom of God was there. o reino de Deus sempre esteve ali. Now we know that in Genesis, God started a plan Então nós lembramos que lá em Gênesis Deus tinha um plano, that somehow through man, he would be able to defeat the enemy. que de alguma forma, por meio do homem, ele venceria o inimigo. And somehow his kingdom would be established here on this earth. E de alguma forma o seu reino seria estabelecido aqui nessa terra. But we mentioned that man failed. Aí nós mencionamos que o homem caiu. So unfortunately, God's plan couldn't be realized through Então, man. de alguma forma, o plano de Deus talvez não pudesse ser realizado pelo homem. But we thank God for the promise to Abraham. Nós damos graças ao Senhor pela promessa a Abraão. Through his seed, Por meio da sua semente, the kingdom will be realized. o seu reino, o seu desejo, sua vontade seriam realizados. So when would the kingdom of then God established the kingdom of the heavens. Então, Deus estabeleceu o reino dos céus. The kingdom of heavens begins with the birth of the king of our Lord Jesus Então, o reino dos céus teve início com o nascimento do rei aqui na until terra, the end of the 1,000 years. até o final dos 1000 anos. So this is the kingdom of the heavens. Então, esse é o reino dos céus. Now today the kingdom is in mystery. Hoje, o reino está em mistério. So Matthew 5, 6, 7 Mateus 5, 6 e 7 talks about the principles of that kingdom.
falam a respeito dos princípios que estão naquele reino. Now, are these principles going to be real today? Onde que esses princípios são realidade It hoje? should be real in the church. São reais na igreja. It should be real in our families. Deve ser verdadeiro na nossa família. So, kingdom and mysteries from here until the Lord comes back a second time. Então o reino dos céus ele vem desde o nascimento do Senhor até quando ele vier a segunda And then vez. during the 1,000 years, there will be the kingdom of manifestation. Então nos 1000 anos vai haver o reino manifesto. So, in Acts chapter 1, Em Atos capítulo 1, and through our brother J.N. Darby, e por intermédio dos ensinos do nosso irmão J.N. he Darby, showed us that there are two parts of the Lord's ascension, ele mencionou que há duas etapas da ascensão do nosso Senhor. from the earth to the cloud, Do Monte das Oliveiras até as nuvens and then from the clouds to the throne. e das nuvens até o trono. Now, this morning, our brother talked about that male child. Então, nesta manhã, nosso irmão falou a respeito daquele filho varão. It talks about the overcomers, Fala a respeito do vencedor. but it specifically refers to those two that we read earlier. Especificamente, aquilo fala daqueles dois que nós acabamos de mencionar em Mateus 24. One will be taken, one will be left Um back. será tomado, o outro será deixado. So the overcomers will be taken directly to the throne of God Então, os vencedores serão levados diretamente para o trono de Deus while they're still alive. enquanto estão vivos. Then they will welcome the Lord Jesus back. Então, eles vão dar as boas-vindas com o Senhor, descendo com o Senhor. Now, because the Lord Jesus is going to come back, Porque o Senhor Jesus irá voltar, there's going to be war in heaven haverá uma batalha nos céus between Michael and Satan. entre Miguel e Satanás. And then Satan is going to lose and is going to be cast down to the earth. Satanás então vai perder, ele vai ser lançado sobre a terra. So now you know why there's going to be tribulation. Então agora você entende por que haverá tribulação. Now Satan and his angels used to be dwelling in the air or in our solar system. Então, de alguma forma, o Satanás e seus anjos, eles ficam habitando nos ares, no sistema solar. But now they're cast to the earth. Mas agora todos eles vão ser lançados sobre a terra. So now that's why there's going to be tribulation on earth. Por isso que haverá tribulação na terra. Now there's going to be 7 years of tribulation. Então haverá 7 anos de tribulação. And then there's going to be a resurrection of those that have died in Christ. Aí então ocorrerá a tribulação daqueles que dormiram em Cristo. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses So capítulo then 4. they will all resurrect. Todos vão ressurgir. And then we will all receive a new body. Então receberão um novo corpo And we will glorificado. be together in the clouds. Então se encontrarão ali nas nuvens, There's going to be a judgment seat of Christ. onde vai acontecer o tribunal de Cristo. And then for those that have been faithful, Aqueles que foram infiéis, so we remember the 10 virgins? vocês se lembram das 10 virgens? So 5 of them faithful, 5 of them were not faithful. 5 foram fiéis, 5 não foram fiéis. So those that are overcomers will enter into the millennium. Aqueles que forem vencedores entrarão no milênio, They will reign with Christ for 1,000 years. vão reinar com Cristo por 1000 anos. Now, do you remember New Jerusalem during the new heavens and new earth is going to descend out of heaven? Lembra que quando a Nova Jerusalém vai descer dos céus, com um novo céu e nova terra? So some brothers believe that during the millennium, Alguns irmãos creem que durante o milênio, New Jerusalem will be in the air. a Nova Jerusalém está lá nos ares. So the overcomers are going to live in New Jerusalem. De alguma forma, os vencedores vão morar na Nova Jerusalém, nos ares, And then they're going to commute to earth to work. e eles vão poder descer para a terra para poder trabalhar. So now remember, the Lord Jesus, after he rose from the dead, Lembra quando o Senhor Jesus ele ressurgiu dentre os he mortos? suddenly appeared inside the room. De repente ele aparecia dentro de um quarto, de um So we lugar. know this spiritual body is going to be able to go through walls. Então a gente vê que os corpos espirituais eles são capazes de atravessar paredes. Now the Lord Jesus ascended to heaven. Então nosso Senhor Jesus subiu, ascendeu aos céus. He didn't need an oxygen mask. Ele não precisou de uma máscara de oxigênio. So you see, then this body can fly, I guess, Então você vê esses corpos podem voar de alguma forma. or suddenly how do you call it? Transport. Né? De alguma forma podem se transportar. So I'm sure it's going to be wonderful. Eu acho que vai ser maravilhoso. I was talking to my wife. Eu estava conversando com a minha esposa. In May, we had the chance to go to Switzerland. Então em maio nós tivemos a chance de ir lá para a Suíça. Now talk about heaven on earth. Então fala a respeito do céu na terra. So beautiful. É tão lindo ali. I said one day when the Lord comes back, Então um dia quando o Senhor voltar, we need to come back and visit Switzerland. a gente tem que voltar aqui e visitar But esse lugar. anyway,
I digress, sorry. Desculpa que eu saí numa But digressão then aqui. there's also going to be an earthly compartment. Então vai haver também o compartimento terreno. Now remember, God's covenant with Abraham is an eternal covenant. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Também tem a parte terrena. Now the Jews, they were looking for the Messiah, Então lembra que os judeus estavam guardando o Messias. but they misread the Bible. Mas eles não interpretaram corretamente a They Bíblia. thought the Messiah was only going to come once. Eles acharam que o Messias viria só uma vez. They didn't realize that he first needed to come as the Lamb of God. Eles não entenderam que ele viria primeiro como Cordeiro de And Deus. then he would come as the Lion of Judah. Então ele viria como o Leão de Judá. But when he comes back again, Quando ele voltar, his feet are going to be on the Mount of Olives, according to Zechariah os seus 14. pés vão tocar no Monte das Oliveiras, como falar em Zacarias So the capítulo people of 14. Israel, they're going to see him. Então o povo de Israel vai contemplá-lo. And they're going to realize that they had killed their Messiah. Eles vão dizer que é este aquele que eles trespassaram. And then they're going to Traspassaram. believe him as their E Messiah. vão reconhecê-lo como seu Messias. But they believed him because they saw him. Mas eles só vão crer porque eles vão vê-lo. So that's why their part is the earthly É part. por isso que a parte deles é a parte terrena. So then we also said that the Mount Zion is going to be above all the other E mountains. nós mencionamos que o Monte Sião ele vai ser mais alto que todas as montanhas. So somehow Israel is going to help the Lord Jesus govern this earth. De alguma forma, Israel também vai ajudar o Senhor Jesus a governar sobre essa But terra. we will reign with Christ. Nós vamos reinar com Cristo. In Matthew chapter 13, it also says the sons of God are going to shine in the kingdom of the Father. Então, no Mateus capítulo 13 fala que os filhos de Deus vão brilhar no reino do Pai. So that's what's going to happen in the 1,000 years. Isso vai acontecer durante os 1000 anos. Now, this is based off of help that we've received from many brothers. Então, essa interpretação ela vem da ajuda que nós recebemos de muitos irmãos. Now, there may be other interpretations. Certamente deve haver outras interpretações. This is one of them. Essa é uma delas. Now, you just bring it before the Lord and consider before the Lord. Por favor, só coloque isso diante do Senhor e considere diante dele. So there are many verses here that you can reference. Tem muitos versos aqui, versículos aqui que podem ajudar. And again, this is what we understand now. É isso que nós entendemos neste But I'm momento. open to the Lord changing our perspective. Mas nós estamos abertos ao Senhor But- mudar a nossa But I perspectiva. think hopefully this can help us. Eu espero que isso possa nos ajudar de alguma I forma. think the Lord used all of these brothers to clarify things in the Word. Eu creio que o Senhor usou todos os irmãos para poder esclarecer as coisas na palavra. So somehow that His Word can come together from Genesis all the way to De Revelation. alguma forma, de uma forma tal que a sua palavra possa de fato ter uma percepção coerente do Gênesis até So, Apocalipse. so we'll share this with the brothers and sisters. We'll share this with the brothers and Nós vamos sisters. compartilhar essa transparência com os irmãos e irmãs. So if you find helpful, you can use it. E se você achar que ajuda, pode usar. If not, you can not use it either. Se você não also. achar, então simplesmente não use. But may the Lord use this Yes. if He feels Que, right. que o Senhor possa ajudá-los a utilizar se vocês acharem So let us certo. bow with a word of prayer. Vamos nos curvar em oração. Lord, how we're so grateful for what you have done this week. Senhor, quão gratos nós somos por aquilo que o Senhor realizou nessa semana. Lord, we entrust all of these words back to your E, hands. Senhor, nós confiamos todas essas palavras de volta às tuas mãos. Lord, how a blessed people we are. Ó, Senhor, quão abençoado nós somos. Lord, we have a cloud of witnesses that have gone before us. E nós temos essa nuvem de testemunhas que nos antecederam. They paid such a huge price for all the things that we have heard. E eles pagaram um preço tão alto por tudo aquilo que nós temos ouvido. Lord, we thank you that the riches of all the palace in your house has been open to us. E somos gratos ao Senhor porque as riquezas do teu palácio foram abertas para nós. Lord, we help us, Lord, that we may be faithful. Ó, Senhor, nos ajude a sermos fiéis. Help us that we may be willing to follow you, Ó, Senhor, nos ajude a podermos ser capazes de seguir o to Senhor, know you, de to conhecê-lo, abide in you. de habitar em Ti Lord, to be faithful to e you. sermos fiéis para contigo. Lord, to be able to take what you have given us. Senhor, para tomarmos aquilo que recebemos de Lord, Ti to be able to serve one e another. para servirmos uns aos outros, So, Lord, that you may receive for yourself a church glorious. para que o Senhor possa receber si mesmo toda a glória. Lord, we entrust ourselves into your hands. Senhor, nós nos encomendamos às Tuas mãos. May you have mercy on us. Que o Senhor tenha misericórdia de nós And may you receive all the glory. e que Tu recebas toda a glória. We pray in Jesus' precious name. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.